4 investimentos que você tem que ter na sua carteira para a gente entender que você é um investidor profissional. Se eu pegar a sua carteira hoje e ver esses 4 investimentos de forma ali sofisticada, de forma muito bem organizada, eu vou ficar muito feliz e falar: parabéns, você é um investidor, você é uma investidora profissional. Se você não tem, fica nesse vídeo, que eu tenho certeza que até o 4º investimento você vai ter uma noção muito boa de como montar uma estratégia de investimentos. Fechado? Sem mais delongas, vamos para a prática aqui para vocês poderem entender o que eu utilizo nas minhas mentorias e consultorias, no meu racional para poder montar uma carteira de investimentos. Primeiro e mais básico e mais comum é a liquidez. A liquidez basicamente é um investimento que tem um baixo risco e uma rentabilidade ok. O que significa rentabilidade ok? Significa uma rentabilidade que minimamente é praticada pelo mercado financeiro. Então a gente está falando de um Tesouro Selic, de um CDB de liquidez diária, de um fundo DI, que são opções aí que têm esses 3 requisitos muito bem respeitados. A liquidez ela funciona justamente para trazer esses benefícios para você e ela vai depender muito dos seus objetivos, da sua situação de vida. Muitas vezes a situação de vida ela implica em uma liquidez mais alta. Inclusive eu tenho um vídeo da reserva de emergência no meu canal do YouTube, eu vou até colocar aqui para vocês na descrição do vídeo, porque é um vídeo que eu falo sobre os aspectos que você tem que considerar para montar uma boa reserva. Um exemplo deles, sem dar spoiler do vídeo, é de que uma boa reserva de emergência ela pode ser de um valor alto para um trabalhador que é autônomo, que não tem garantias, e pode ser de um valor mais baixo para um trabalhador assalariado que possui mais garantias. Então, existe aí uma série de aspectos, requisitos que fazem com que você tenha uma liquidez mais alta ou mais baixa. Lembrando que liquidez prioriza uma expectativa de retorno menor e, obviamente, um prazo mais curto. Vou até anotar isso aqui para não surgir dúvida nenhuma. Então, ela prioriza um prazo mais curto, uma emergência, uma situação como qualquer outra, né? Impacto ali no curto prazo e rentabilidade menor. O primeiro ponto é esse. Você tem a sua liquidez bem formada? Quanto que isso representa do seu patrimônio hoje? Você está satisfeito com isso? Me conta nos comentários. Não deixa de seguir, compartilhar, se inscrever no canal e me falar se eu estou indo no caminho certo ou não com esses vídeos, se está sendo legal para você, se você está entendendo e está agregando na sua vida financeira. Continuando aqui, o segundo investimento a gente tem, né, a parte de preservação. Gravei um vídeo, né, algumas semanas atrás falando sobre investimentos atrelados à inflação. A gente precisa, de uma forma ou de outra, proteger e cada vez mais aumentar o nosso poder de compra. Fica claro para você que a inflação hoje é um vilão no mercado? É um vilão para a gente que é investidor, para a gente que é consumidor? A inflação, esse ano, por exemplo, né, de 2023, que é o ano que eu gravo o vídeo, tem perspectiva de chegar aí a 5% aproximadamente. 2021 foi 10%, 2015 foi 10%. Então, a inflação é um ativo que varia dentro da renda fixa. Por que é importante a gente ter investimentos que garantem essa preservação? Porque para onde a inflação for, meu dinheiro vai e eu vou ter aí um retorno também acima disso. Então, quando a gente compra, por exemplo, produtos com retorno IPCA mais taxa, o que a gente está querendo? Ter retornos acima da inflação. Tem alguns dados que mostram, por exemplo, o quanto que produtos atrelados à inflação nos últimos 10, 15, 20 anos ganharam do CDI, inclusive da Bolsa. Por isso que é importante você entender que a inflação está ali correndo atrás da gente e a gente não tem muito para onde correr, mas tem. Tem formas para poder fazer isso. Uma delas é justamente colocando nas suas caixas, nos seus blocos de investimento, a preservação como uma estratégia que tem que ser feita de qualquer forma. Você não pode deixar de fazer investimentos atrelados a IPCA+, para poder preservar o seu dinheiro. Aqui a gente já talvez prioriza, vamos dizer assim, prazos mais longos. Talvez não. A gente prioriza prazos curtos, médio, longos. Prioriza prazos mais longos no geral, com uma rentabilidade pouco maior. A gente está falando aqui de garantir o nosso poder de compra, ter o nosso dinheiro reajustado pelo IPCA, que é o principal índice de inflação, mais uma taxa. Então, a rentabilidade ela vai ser um pouquinho maior, porque você pode comprar um produto, por exemplo, que paga IPCA mais 5, e se a inflação num ano for 10, esse produto vai te pagar 15. Então, você vai ter o seu capital reajustado pela inflação, mas vai ter, obviamente, uma gordura, né, de 5% nesse caso. Tenha investimentos atrelados à inflação para a caixinha de preservação, beleza? Investimento número 3 é geração de renda. A gente precisa buscar formas de gerar renda alternativamente. Se existe essa palavra? Acho que existe, né? Alternativamente ao nosso trabalho. A gente sabe que a nossa curva de acumulação, ela depende dos juros compostos, mas também depende da nossa capacidade de aporte fruto do nosso trabalho. E o nosso trabalho, algumas profissões mais, outras menos, ele tem uma data de validade. Portanto, é importante que você, ao longo desses anos, ao longo do processo de construção de patrimônio, de planejamento financeiro, busque estratégias que consigam gerar renda para que lá na frente essa geração de renda seja o seu salário hoje.
Você pode utilizar aí diversos produtos, diversas estratégias. Aqui a ideia não é falar sobre produto, né? Eu vou falar alguns aqui, mas a ideia não é falar no detalhe. Mas é importante você saber que você pode fazer isso via fundos imobiliários, você pode fazer isso via tesouro, IPCA+, com juros semestrais, ou seja, um título do tesouro, um título do governo, que paga juros a cada 6 meses. Você pode fazer isso com ações e pagam dividendos. Ter a caixinha do investimento voltado para a geração de renda é muito importante nesse primeiro momento para que você possa ir formando a sua famosa bola de neve, mas que para lá na frente, né, daqui a 20, 30 anos, você possa fazer frente a isso e para que você não dependa mais da sua força de trabalho para poder gerar renda, para poder manter o seu padrão de vida, beleza? Por último, a gente tem estratégias voltadas para o crescimento. Aqui é a hora de tomar risco. Então é aqui que a gente busca produtos financeiros que têm uma alta volatilidade, ou seja, que tem um ups and downs, sobe e desce muito alto, para fazer com que no longo prazo a gente possa ter retornos aí, vamos dizer, extraordinários. Aqui a gente está buscando uma liquidez muito baixa. Por quê? Quando a gente fala de investir em ações, a gente fala de um prazo aí mínimo para poder manter esse investimento de 5 anos. Então a liquidez é muito baixa, com possibilidade de retornos extraordinários. Vamos colocar dessa forma. Retornos extraordinários em que sentido? Retornos que você imagina que não teria, ou imagina que nunca aconteceria na sua estratégia de investimentos. Render 300%, 1000%, como algumas ações aí já renderam no passado. Então, essa caixinha é uma caixinha muito importante também, porque você precisa focar em estratégias para que lá na frente tenha mais recurso. A pergunta que fica depois de passar sobre esses 4 investimentos aqui é a seguinte: quanto eu preciso ter percentualmente falando em cada investimento? Surgiu essa dúvida? Me fala aí para saber se eu tô hoje mais ou menos vidente, se esse vídeo aí tá mais bola de cristal ou menos, para a gente poder entender se está sendo aí relevante. Mas essa dúvida é uma dúvida muito comum que eu respondo nas minhas consultorias individuais, nos meus processos de planejamento financeiro, que eu atendo as pessoas de forma individual e personalizada. Como que eu respondo essa dúvida? Depende aí principalmente dos seus objetivos. Você pode chegar e falar assim: Vitor, eu quero fazer esse investimento 25 no primeiro, 25 no segundo, 25 no terceiro e 25 no quarto. O que pode acontecer? Você vai ter provavelmente uma liquidez baixa, dependendo do seu objetivo. Se for um objetivo para 1 ano, 2 anos, e ele custar X mil reais, 25% do seu dinheiro não vai custar isso. E aí, como é que você coloca esse objetivo para poder trabalhar? Pode ser que você não atinja ele. Agora, pode ser que você tenha, por exemplo, 25% numa estratégia que seja de bolsa, e que você acredite que para um prazo mais longo, dada a sua idade, dado os seus objetivos, você pode ter mais de 25%. Por quê? Porque você tem tempo, porque você tem um certo conhecimento sobre o mercado. Enfim, você tem ali coisas que giram a seu favor, além do objetivo ser de prazo mais longo. Então você poderia talvez colocar um pouco mais de 25% na estratégia de crescimento. Vou trazer um terceiro exemplo, que é o seguinte: vamos supor que você já está aí aposentado, já não gera tanta renda do seu trabalho. Será que ter 25% na estratégia de geração de renda para os seus objetivos de vida, para o seu padrão de vida, funciona? Pode ser que não. Então, perceba que nesses 3 exemplos de 3 pessoas diferentes, 3 cenários diferentes, 3 objetivos de vida diferentes, eu trouxe alocações que podem não ser 25% como seria a regra básica, vamos dizer assim, para pegar esses 4 investimentos. Por isso que é importante você definir os seus objetivos primeiro. Então, se você quer ter uma liquidez mais alta, 50% que seja, ótimo, você já resolveu esse problema. Se você tem 50% em liquidez mais alta, quer dizer que em outras estratégias você vai ter menos do que se você dividisse tudo igual, concorda? Não dá para poder agradar todos, não dá para poder agradar todos os tipos de investimento, nesses 4 aqui que a gente está comentando, porque pode ser que um objetivo de curto prazo faça com que você necessite de mais dinheiro. O importante é você respeitar os seus objetivos, beleza? 50% em liquidez é uma opção, e os outros 3 ali, a gente divide os outros 50%. Ou não, né? Ou se você for um caso aí de ter uma necessidade de geração de renda maior, 50% só em geração de renda, por exemplo. Tudo vai depender do seu cenário de vida. A propósito, como eu falei, na minha consultoria de investimentos, eu entendo justamente qual é o seu cenário de vida, quais são as suas restrições, quais são as suas observações sobre o planejamento financeiro, qual é a sua alocação de ativos atual e os seus objetivos de vida. A partir disso, eu monto uma estratégia de planejamento financeiro e de investimentos voltada para esses objetivos, voltada a atender às suas necessidades, às suas observações e às suas restrições. Se você tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre essa metodologia e a forma como eu trabalho, principalmente, que é uma forma independente, sem vínculo com instituição, sem vínculo com banco ou com qualquer corretora, é só mandar uma mensagem, mandar um comentário aqui, enfim, o que ficar melhor para você, que eu entre em contato para a gente poder te explicar
como que eu posso te ajudar nesse aspecto. Espero que tenha ficado claro os 4 investimentos que eu acredito que você tem que ter fortemente na sua carteira, a depender do tamanho e de posição de cada um, porque isso vai te ajudar a atingir os seus objetivos e com certeza vai te fazer ter uma carteira mais diversificada e profissional. Se você gostou do vídeo, não deixa de seguir, comentar e compartilhar, de verdade me ajuda muito para poder entender que eu estou no caminho certo para agregar na sua vida financeira. Um abraço e até o próximo vídeo.